Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vai compartilhando aí, irmãos, vai compartilhando, deixando o seu like, é muito importante, tá certo? É uma live muito forte, vamos falar um pouquinho sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, então fique ligadinho conosco aí, tá certo? Pastor Rodrigo Dias, é sempre uma honra estar com vocês aqui, esta família abençoada. A honra é toda nossa em poder recebê-lo aqui em nosso canal, né? Pastor Josué, pois bem, hoje vamos aqui direto ao ponto, né? Que a nossa live é uma live um pouco curta por causa do horário, também ficar muito tarde para os irmãos. Pastor Rodrigo, é claro, né, que nós temos que obedecer à cronologia bíblica, né? E a cronologia bíblica, ela é clara quando ela coloca a sequência ali. Primeiro, o cavaleiro branco, após o vermelho, depois o preto e, por fim, o cavaleiro amarelo. Logo, nós entendendo que o cavaleiro, ou o cavalo branco, é o próprio anticristo, fica também explícito, né, que este conflito, de uma maneira mais intensa de guerra mesmo, se dará após a apresentação e manifestação do anticristo. Mas nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia aponta como o princípio de dores. E também o que está escrito ali em Mateus, as guerras e rumores de guerra. Isso nós já estamos vivendo, tá? Com certeza, guerras e rumores de guerra. Mas ninguém pode afirmar categoricamente que isto já é o Cavaleiro Vermelho em ação. Entendemos que o cenário está sendo preparado para o Cavaleiro Vermelho. Mas também nós entendemos que antes o próprio anticristo vai chegar apresentando um discurso que soará como sinfonia ao ouvido de toda a humanidade, onde ele decretará paz, justiça, liberdade, igualdade, distribuição de renda, tudo aquilo que o povo gosta de ouvir é o que ele vai fazer, é o que ele vai apresentar para a humanidade. E nós sabemos que, a princípio, vai até se mostrar como que um resultado satisfatório. Mas a mesma palavra de Deus também diz: e quando disserem haja paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Então nós entendemos que antes do Cavaleiro Vermelho entrar de fato na cena, no cenário mundial, haverá um certo domínio, controle e uma influência até mesmo satisfatória do anticristo, para enganar, para seduzir muitas pessoas. E aí, então, acontece essa passagem bíblica. E quando disser haja paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Porque nós vamos ver dentro da cronologia que está ali em Apocalipse, que após o cavalo branco, ou cavaleiro branco, é que entra o cavaleiro vermelho, que está estritamente relacionado com guerras. Então, estamos vivendo aquela passagem bíblica que Jesus falou, lá em Mateus 24 e 25, de guerras e rumores de guerra. Pastor Josué, na verdade, a gente percebe que estamos vivendo hoje uma crise, né? Uma crise como nunca antes, ainda pela primeira vez na história, a gente vê um povo saindo do seu país, pela primeira vez não, pela segunda vez, né? A última vez foi no final da G Mundial, da Segunda G Mundial, e a gente vê que a Europa está recebendo esses refugiados, algo que na história que é difícil de se ver, né? E está acontecendo nos nossos dias de hoje, na nossa geração que estamos vivendo, e nós vemos que os acontecimentos estão cada vez mais ficando mais intensos, e como o senhor bem colocou, tudo isso que nós estamos vendo, a inflação, nação contra nação, a gente vê aí a questão, até mesmo aí a preparação do anticristo, né? A gente vê a moeda
digital cada vez mais se fortalecendo, o dinheiro em papel sumindo das mãos do povo, né? A tecnologia cada vez mais avançando mais. O senhor até colocou um vídeo no seu canal sobre a questão que o tal, não sei se foi o Bill Gates, se foi o Elon Musk, agora não fugiu a memória, que criou um celular que não é mais, é só a mão já, ali com o chip já funciona já, o celular sem precisar usar o celular físico como nós temos hoje, né? Ou seja, tudo caminha aí para uma preparação exclusiva para a chegada do anticristo, que no modo de ver nosso, né, pastor José, está bem perto do que nós possamos imaginar. Nós podemos falar quando vai acontecer, mas o caminhar, né, das coisas, pastor José, não está como antes, né, no passado. Está muito mais diferente e as coisas continuam agora, as Gs não são mais físicas. Por exemplo, vai ter agora uma G cibernética, inclusive o próprio Biden fez uma reunião hoje, foi hoje ou foi ontem, junto com os maiores, como posso dizer, empresários do ramo ali dos Estados Unidos, para poder eles criarem mecanismos de defesa para defender os seus firewalls, né, ali, defender o ataque dos hackers que pode atacar os Estados Unidos devido a essa G entre Ucrânia e Rússia. E aí você vê os Estados Unidos defendendo a Rússia, mas os russos querem contra-atacar com seus hackers. Você percebe que além de ser a guerra física, também temos a guerra da informação, temos a guerra cibernética e tudo mais. Isso tudo, pastor Josué, tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo, né? O período da grande dores de parto, né? Exatamente, pastor Rodrigo. Conforme o pastor Rodrigo aí frisou, né? O Bill Gates, ele anunciou nesses últimos dias aí o fim do celular como nós conhecemos. Essa matéria está lá no nosso canal, depois vocês podem ir lá e verificar essa matéria na sua íntegra. Mas ali nós estamos falando que o Bill Gates, né, ele sempre tem acertado as suas profecias, né, a respeito da pandemia que aí está, a respeito de outras que já estão a caminho, ele sempre acertou. E o porquê que ele sempre acerta? Porque, na realidade, o que eles estão falando hoje, que vai acontecer daqui 2 ou 3 anos, são coisas que eles mesmos estão programando, que eles mesmos estão projetando. Como todos nós sabemos hoje, a pandemia que assolou a humanidade, né, ela foi totalmente programada, né? Vocês já estão cansados de ouvir que houve até mesmo simulação próximo, né, à apresentação dessa crise sanitária a toda a humanidade, que foi chamado o Evento 201, onde eles simularam, né, uma crise pandêmica antes de apresentar ela de fato ao mundo. E da mesma forma, o Bill Gates agora está anunciando isso aí, que logo nós vamos ter o fim do celular como nós conhecemos, e ele passará a ser uma tatuagem eletrônica. Eu mostro lá, tem um videozinho que a gente mostra lá como que é essa tatuagem, já estão fazendo o teste, né? E o interessante é que a tinta dessa tatuagem aí, que é uma tatuagem eletrônica que vai ocupar o lugar do celular, ela é muito parecida com o Black Goo. Black Goo é aquela gosma negra, né? Que eu creio que vocês também já ouviram falar, né? Se não ouviram falar, nós vamos estar colocando também nessa semana um vídeo explicando a respeito do Black Goo. Então, é uma tinta preta muito parecida com o Black Goo. E ela transmite corrente elétrica, transmite dados digitais, né? E já estão, assim, em um avanço muito grande. E, geralmente, quando eles costumam apresentar e falar que vai chegar, é porque eles já estão, com isso, bem dizer, pronto nos laboratórios. Posto isso, que é uma tecnologia que prepara o cenário também para o anticristo, a respeito do conflito que aí está, como nós sabemos, é um conflito também que está se encaminhando para a apresentação do anticristo. Porque para que o anticristo se apresente também, é muito importante
que o mundo esteja em um grande caos, não é? Agora, diferente do que muitas pessoas acreditam e pensam que já está tudo alinhado, tudo certinho e tudo definido, não está tão bem alinhado assim, não está tão bem definido assim, tá? Muito se fala sobre a nova ordem mundial, sobre os senhores do mundo, mas lá no topo existem divergências, né? E não é unânime a questão desse governo mundial no padrão que um ou outro quer. Para você entender mais ou menos o que está acontecendo nessa guerra, porque uns querem defender a Ucrânia, outros querem defender a Rússia, uns acham que para o mundo é bom que a Rússia esteja fazendo isso, outros acham que está errado o que a Rússia está fazendo. Primeira coisa que é importante salientar, que em nenhum dos lados aí há inocente. Os únicos inocentes aí são o povo, que estão como vítima no meio desse fogo cruzado. Mas, diferente do que muitas pessoas pensam e acham que lá em cima, no topo, eles já estão todos alinhados, não estão todos alinhados. Hoje, o mundo ele está dividido em 3 segmentos que todos querem ter o domínio, todos querem implantar esse governo, tá? Mas não está totalmente alinhado. A divisão hoje está da seguinte forma: de um lado, nós temos o grupo, o movimento do Califado Islâmico, ou seja, reúne todos os países muçulmanos do mundo, né? Que eles também têm intenção em se tornar a religião única no mundo. Então, em um segmento está o islamismo, tá? De uma certa forma, agora eles estão meio que estacionados, em stand-by, não estão agindo muito. Mas guarde isso, o primeiro grupo é o grupo islâmico, que estão aí nessa disputa para estarem no topo desse governo único com a religião única. O segundo grupo é o eurasiano, que é composto pela Rússia e pela China e alguns países comunistas, tá? Então, seria o grupo aí eurasiano ou comunista, composto de Rússia, de China e outros países comunistas. Então, o segundo grupo é o comunista, tá? E o terceiro grupo é o que está aí promovendo esse conflito dentro da Ucrânia, ou seja, fazendo uma guerra por procuração, guerra proxy, que é composto pelo Clube de Bilderberg. E esses são as lideranças ali da União Europeia e os Estados Unidos. União Europeia e os Estados Unidos. Então, na realidade, a União Europeia, junto com os Estados Unidos, forma o terceiro grupo. Então, vimos aí, primeiro grupo, o islâmico. Segundo grupo, o comunista eurasiano, que é composto de Rússia, China e os países comunistas. E o terceiro, que é a União Europeia, junto com os Estados Unidos. Esses 3 grupos aí estão com algumas divergências. E, nesse momento, esse conflito que nós estamos vendo na Ucrânia é um conflito do Clube de Bilderberg, ou seja, o grupo aqui da União Europeia com os Estados Unidos, contra o grupo comunista, que é Rússia, China e outros países comunistas. Estão fazendo um conflito ali por procuração. É mais ou menos dessa forma que o mundo está hoje, tá? Eu estou falando de uma maneira bem sintetizada para vocês se posicionarem. Então, não pensem vocês que Satanás está tendo facilidade. Satanás não está com tanta facilidade. E o próprio anticristo não está com tanta facilidade. Não existe unanimidade entre as pessoas que estão no topo. Não existe unanimidade ainda entre as pessoas que estão lá no topo da pirâmide. Está nesse conflito aí, tá? Tanto é que a China, né? Ela está querendo meio que ser dona de si, não está aceitando muito a influência
do pessoal lá do Clube de Bilderberg, está tendo esse conflito. E agora, com essa posição do Biden indo em confronto com a Rússia, ele acabou fortalecendo, consolidando ainda mais esse bloco comunista, ou eurasiano. Então, hoje o mundo está dividido dessa forma, tá? E o que está ocorrendo é isso aí. É um conflito que está aí, esses dois polos, o polo comunista e a União Europeia com o pessoal do Clube de Bilderberg, que são os multimilionários aqui, que é composto pelo George Soros, Rockefeller, né, Rothschilds, outros banqueiros. Então, é esse grupo. A divisão do mundo está dessa forma. E aquele conflito dentro da Ucrânia é justamente isso que está acontecendo. E o anticristo está tentando reverter essa situação aí e trazer um certo ajuste para facilitar o acesso dele e o comando mundial. E mesmo assim, como eu já ensinei para vocês, dentro da própria Bíblia, nós sabemos que o anticristo não dominará todas as nações do mundo, não dominará todos os países do mundo. Mesmo ele terá, de todo o seu período de 7 anos, conflitos, divisões, intrigas e contendas. Ele não vai conseguir unanimidade, tá? É bom saber disso. Olha, estamos aí também com o povo da fé. A paz do Senhor, povo da fé. Entrei para dar passeio para os irmãos aí ele já entrou conosco aqui ao vivo aí. Giovanni entrou de surpresa aí. Cadê ele? Tá por aí? Cadê o povo da fé? Olha, o pastor Josué colocou bem colocado aí. Meu Deus, que benção, gente. A visão é clara, irmãos. Tudo depende do desfecho, né, pastor Josué, desse AG, né? Por quê? Exatamente. Porque se a Rússia ganha, a gente percebe que vai ter uma força do lado comunista. Os países comunistas vão ter muita força para invadir os países aí. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo, China e Taiwan, né? Eles podem invadir Taiwan caso... É uma suposição, mas tá na cara, né, irmão? Que se eles conseguirem invadir a Ucrânia e tomar a Ucrânia e os países que se dizem, né, ali, que estão ali da OTAN, que não podem invadir, não podem ajudar a Ucrânia porque não faz parte do acordo, mas isso vai fortalecer ainda mais, né, pastor Josué, o povo ali do país com isso, não é? O que está acontecendo no momento já está fortalecendo o bloco comunista, né, composto de Rússia e China, mesmo porque tudo que os Estados Unidos está fazendo para complicar a Rússia, de uma certa forma, está favorecendo a Rússia. Por exemplo, né, todos vocês ouviram aí, foi falado abertamente aí, que agora vai ficar complicado para a Rússia, porque os Estados Unidos tirou a Rússia do SWIFT, né? O SWIFT é aquele sistema de pagamento mundial que todas as nações usam para fazer as transações e é coordenado e comandado o SWIFT pelos Estados Unidos. Sem o SWIFT, ninguém negocia. Aí o que acontece? Só que no mesmo modelo do SWIFT, a China já tem o sistema dela. E a Rússia também tem o sistema dela. Então, o que vai acontecer agora? Né? Eles pensaram que iria isolar a Rússia. Eles não isolaram. Pelo contrário, fortaleceu o elo com a China. Porque o que está para acontecer é que quem precisar comprar da Rússia vai favorecer o quê? A implantação do sistema da China. A China já tem o seu sistema similar ao SWIFT. Tá? E o que aconteceu nessa semana passada? A Arábia Saudita disse que provavelmente, né, eles que são aí os reis do petróleo, provavelmente estarão aceitando fazer transações pelo modelo chinês. Então, agora, o que acontece? Se você entra aí com a Rússia e a China, a Arábia Saudita e outros países que precisam de comprar da China, da Rússia e da China, entrarem no sistema estabelecido pela China, o que vai acontecer? Vai acabar quebrando, enfraquecendo o SWIFT. Porque, hoje em dia,
o mundo inteiro compra da China. O mundo inteiro, inclusive o próprio Estados Unidos. Por quê? Porque todas as empresas eles mandaram para lá. Então, o que vai acontecer agora? Esse bloqueio que eles colocaram no SWIFT foi um tiro no pé, porque vai servir como alavancagem para a China implantar o seu padrão e até mesmo utilizar a sua moeda digital. Então, vai fortalecer muito esse bloco aí, Rússia e China. O Brasil, por exemplo, não pode deixar de negociar com a Rússia, porque o Brasil precisa dos fertilizantes que vêm da Rússia, ok? A Europa, por exemplo, a Alemanha não pode deixar de comprar da Rússia, porque sem o gás que a Rússia manda, no inverno lá, morrem todos os alemães de frio. E se eles tiverem que comprar de outra forma, o gás vindo de navio, vai ficar super caro. Vai ficar muito mais caro ainda. O mundo já está numa carestia, num período inflacionário, e acontecendo isso, vai ficar muito mais caro ainda, né? Então, o que acontece? Vários países ali da própria Europa dependem do gás da Rússia, vão ter que negociar com a Rússia. Vários países dependem do fertilizante da Rússia, vão ter que negociar com a Rússia. Vários países dependem do trigo da Rússia. A Rússia, ela é o maior produtor de trigo do mundo, maior produtor, sabe? Então, o que acontece? Não tem como não negociar tanto com a Rússia quanto com a China. Até o próprio Estados Unidos, ele compra quase que tudo da China. Então, o tiro foi no pé, porque vai fortalecer o sistema. Como eu já disse, a Arábia Saudita já está estudando de fazer transações com o petróleo usando um modelo similar do SWIFT chinês, a Rússia também. Então, o tiro saiu pela culatra, fortaleceu esse grupo. Então, vai vendo como que o mundo está encaminhando. Olha, professor, então, na verdade, aí, eles já previam que isso ia acontecer, porque o próprio Putin, né, invadiu a Crimeia em 2014, ele viu, falou, invadimos a Crimeia e eles não fizeram nada, vamos trabalhar, eles pensaram, vamos trabalhar a hipótese de invadir a Ucrânia, nesse período aí, de mais de 2014 a 2020, são 6 anos, são 8 anos aí de preparamento, né, inclusive tem uma reserva muito grande de ouro lá, então você percebe que realmente, como o senhor falou, eles fecharam os shifts para eles não poderem negociar, mas quando eles aplicam sanções à Rússia, isso se volta a eles mesmos, né? Por exemplo, igual o senhor bem colocou, a questão do gás, né? Eles aplicou sanção em vários lugares, mas no gás eles foram mais leves, porque sabem que precisam do gás, ou seja, petróleo, uma G que eles estão lutando, tentando coibir a Rússia, mas a Rússia tem um domínio total sobre essa questão. Pode levar a Europa aí a um declínio gigantesco, porque vai faltar petróleo, vai faltar um monte de coisa, e isso, o país vai entrar, o continente vai entrar em declínio, né, pastor Josué? E a Rússia, cada vez mais, vai se fortalecer. É verdade? Você veja bem que o Putin já está aqui negociando aqui com o Maduro para comprar petróleo aqui. Ele comprando petróleo aqui, ele está comprando da Rússia do mesmo jeito, porque quem está ali dentro da Venezuela hoje é a Rússia. A Rússia está lá fazendo tudo. A Rússia está servindo como um guarda-costa, uma proteção para o governo do Maduro. Então, automaticamente, quando eles quebram e colocam todas essas sanções na economia da Rússia, em contrapartida, quando eles vêm aqui para pegar o petróleo da Venezuela, estão colaborando com a Rússia do mesmo jeito, porque a Rússia está alinhadíssima com a Venezuela. Então, o que está ocorrendo é que o tiro está saindo pela culatra, e esse grupo está meio perdido, né? E também é importante salientar para as pessoas entenderem que a questão dele ter lá, a princípio, anexado a Crimeia, né? Primeiro porque, se você for estudar a história da geopolítica, né? Na época da União Soviética, de fato, a Crimeia pertencia lá para a Rússia, né? Mas como estavam tudo dentro daquele bloco lá da
República Soviética Socialista, o que a Rússia fez? Falou assim, olha, como Crimeia está bem pertinho aí da Ucrânia, vamos deixar esse território para a Ucrânia tomar conta. E deixou. Então, agora, em 2014, quando ele percebeu que o governo que estava entrando lá era um governo que era pró-Ocidente, que estaria mais alinhado aqui com a União Europeia do que com a Rússia, foi quando ele pegou e falou assim, olha, vocês se lembram que a Crimeia é nossa, nós deixamos ela aí para vocês tomar conta da época da União Soviética? Como vocês estão se virando para a OTAN, para a União Europeia, para o Ocidente, virando as costas para nós vamos pegar isso aqui de volta porque nos pertence. E entraram lá. E também, uma coisa que é importante entender é que as pessoas conhecem muito a respeito da OTAN, ou já ouve falar muito a respeito da OTAN, né? Mas na mesma ocasião em que surgiu a OTAN, aconteceu também o Pacto de Varsóvia. E o Pacto de Varsóvia era o mesmo modelo da OTAN com o leste europeu, com países que estavam no leste da Europa, próximos ali da própria Ucrânia, que faziam parte da República Soviética Socialista, da antiga União Soviética. Certo. Então, o grupo ocidental da Europa criou a OTAN, certo? Juntou os países ali, 30 países, e fizeram uma aliança, porque a OTAN é uma aliança militar, tá? E, em contrapartida, também, essa OTAN, essa aliança militar, foi feita para os países, né, ali próximo às fronteiras com a antiga União Soviética, se defendessem de um futuro ataque da Rússia. Então, criaram a OTAN. E, da mesma forma, havia o Pacto de Varsóvia, que eram países do leste europeu também, para se defender de ataques da Europa Ocidental. Mas quando acabou a União Soviética, dissolveu-se o Pacto de Varsóvia. Só que dissolveu o Pacto de Varsóvia, mas a OTAN não dissolveu. A OTAN continuou da mesma forma. Então, a OTAN ficou como uma ameaça ali nas fronteiras da Rússia. E é isso que estava ocorrendo. Quando ele estava com um governo lá na Ucrânia que era favorável à Rússia, que tinha um bom relacionamento com Putin, ele estava tranquilo. E, de uma certa forma, a própria Ucrânia, ela ficava como um tampão, como um paredão, como uma barreira entre a Rússia e a Europa Ocidental, a União Europeia. Seria ali como se fosse uma barreira natural, aquele trecho enorme de terra que era a Ucrânia. Então, para a Rússia era bom isso, né? Ele tinha ali aquela distância enorme de terra entre ele e a Europa Ocidental, que dificultava para mandar um míssil lá para Moscou, né? E sabia que o que estava ali era alinhado com ele. Mas quando isso se virou, ele falou assim, o que vai acontecer? A OTAN vai cair para dentro da Ucrânia e eu vou ter aqui exército e armamento da OTAN na minha fronteira. Então, como já está desfeito desde o final da Rússia, da União Europeia, da União Soviética, está desfeito o Pacto de Varsóvia, e eles não desfizeram a OTAN, eu não vou esperar eles colocar míssil aqui na minha fronteira. E foi o que ele fez. Então, existem todos esses aspectos que é importante entender. Entendeu? Exatamente. Esse aspecto aí que as pessoas talvez não sabem. As pessoas só conhecem a OTAN, mas nunca ouviu falar do Pacto de Varsóvia, que era o mesmo modelo referente ao leste europeu. Pastor José, esse Pacto de Varsóvia foi feito, segundo informações, foi combinado, assim, combinado para o Ucrânia entregar todas as armas para a Rússia. Isso é verídico? Não, ou não? Essa questão aí de entregar todo o armamento para a Rússia não é a bomba atômica. O Memorando de Budapeste. O Memorando de Budapeste
foi assinado no final da União Soviética, em 96, mais ou menos. 96 foi feito um acordo que o próprio Estados Unidos, inclusive, fomentou. Estados Unidos e Reino Unido e Rússia, certo? Eles falaram assim, olha, vai que caia a Ucrânia na mão de um ditador louco, pirado aí, a Europa vai estar complicada. Então, o próprio Estados Unidos, juntamente com o Reino Unido, chamou a Rússia e falou, vamos conversar lá com os caras e vamos falar para eles devolver, porque a maior parte do armamento nuclear estava na Ucrânia. A Ucrânia era fortíssima dentro da União Soviética, né? Uma boa parte do armamento nuclear estava todinho ali dentro, o armamento pesado, né? Então, eles fizeram esse acordo, chamou a Ucrânia e falou, olha, vamos fazer o seguinte, vocês estão quebrados, vocês estão falidos. Com o final da União Soviética, a Ucrânia saiu falida, só tinha o armamento nuclear. Certo. Então, vocês podem até daqui a pouco começar a vender arma nuclear aí para buscar dinheiro e colocar o mundo em risco. Até mesmo colocar arma nuclear na mão de terrorista. Então, vamos fazer esse acordo aí. Chamou a Rússia e falou, nós vamos fazer esse acordo e nós vamos estar mandando dinheiro para eles se reconstruírem, se recuperarem, e nós vamos pedir para que eles devolvam todas essas armas nucleares para a Rússia, para Moscou. Tá? Então, foi assinado esse tratado, chamado Memorando de Budapeste, tá? E aí a Ucrânia se comprometeu em devolver ou entregar todo esse armamento para a Rússia e também receber um montante em dinheiro para a reconstrução do país, e ficou firmado um acordo de cavalheiro, que jamais a Rússia entraria ou atacaria a Ucrânia. Isso está acontecendo. Então, aí as pessoas dizem, então tem esse tratado de Budapeste que a Rússia não poderia entrar dentro da Ucrânia. Só que também tem o tratado, né, que a OTAN ela não poderia atuar lá dentro, não deveria atuar lá dentro, não deveria estender os seus tentáculos. Então, a OTAN também se comprometeu a guardar alguns limites, certo? Só que, de repente, foi anexando dentro da OTAN muitos países que eram do leste europeu. Da antiga soviética, né? Ou seja, acabou-se o Pacto de Varsóvia, continuou a OTAN, e além dela continuar, muitos países que antigamente eram ligados à antiga União Soviética, ou está próximo da Rússia, começou a se aliar com a OTAN. Então, foi ficando complicado. Ou seja, a OTAN foi se aproximando da Rússia, né? E é aí que gera também um dos conflitos, porque daí o Putin falou assim, mas calma aí, o Pacto de Varsóvia foi desfeito e tudo mais, em contrapartida a OTAN não foi desfeito, e além de não ser desfeito, eles estão ampliando e fazendo essas alianças com países que estão cada vez mais próximos da minha fronteira. E o limite agora seria a Ucrânia. Então, quer dizer, quando o Zelensky começou a acenar lá para querer entrar na OTAN, para querer fazer parte da União Europeia, né, ele já colocou a barba de molho. Então, isso aí já começou a ser preparado desde 2014, né, o que ele estava fazendo hoje, que é entrar ali dentro da Ucrânia. Então, existem todos esses detalhes aí que é importante salientar, né, mas de uma forma muito mais geral e de uma forma macro, é importante entender isso aí, que esse conflito, né, é o conflito de um dos blocos, é o bloco globalista, que é comandado pelos bilionários que estão nos Estados Unidos e na União Europeia, contra o bloco comunista eurasiano. Só está, por enquanto, aí meio na neutralidade o terceiro bloco, que é o islâmico. É isso que está acontecendo de uma forma, assim, mais sintetizada ali dentro da Ucrânia hoje. Olha, professor Josué, e o tempo tá correndo, né? A gente falou quase 40 minutinhos só sobre Rússia e Ucrânia,
E eu queria que o senhor fizesse agora um pequeno, como o senhor... Gente, para quem não conhece, o pastor José tem um curso escatológico muito bom. Ele fala desde o arrebatamento, né, Josué? Até lá Isso. os finais do Do milênio, tudo mundo. arrebatamento até o juízo final, né? Até A o juízo gente final. subdivide ali o arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, tribulação, grande tribulação, batalha do Armagedon e milênio e juízo final, que é mais ou menos dentro da cronologia bíblica que nós temos essa sequência aí. São 10 horas, né, de audiovisual, totalmente embasado na Bíblia, não tem nada de conto de carochinha, não tem nada de teoria da conspiração. É só Bíblia, Bíblia mesmo. É pegando Bíblia e abrindo tudo isso para vocês, né? E eu creio que no link aí dos vídeos, né, no link, você coloca na descrição ou no primeiro comentário fixado? Eu coloco na descrição e também agora aqui, ó, tá aí agora, chegando nos comentários agora. Então, tanto na descrição quanto acho que no primeiro comentário fixado, o pastor Rodrigo deixa aí o link do site, tá? E você adquirindo o curso, né? Você estará colaborando também com o canal Pastor Rodrigo Dias e estará enriquecendo a sua vida espiritual e ministerial. É o melhor investimento que você faz na sua vida por um preço simbólico. E esse curso ele será sempre seu, é vitalício, porque ele fica hospedado em uma plataforma e você pode estudar a hora que você quiser, da maneira que você quiser, e todas as vezes que você quiser pesquisar, você terá o acesso. Então, é um curso que ele é permanente, ele é vitalício e serve também como um banco de consulta para você que vai preparar uma pregação, um estudo. E é um curso muito sintetizado, né? Ou seja, ele é muito prático. Você que tem dúvida como que vai funcionar as questões passo a passo, e é um curso muito rápido. Você faz ele em semanas, se você se dedicar bem. É um curso que você entende, bem claro, bem amplo, e vale a pena você fazer. E é bem simbólico o preço, é mais para poder ajudar manter no ar o site, né? Porque tem um custo para manter no ar o site. Você adquirindo o curso, você vai estar abençoando os canais, né, que propagam o curso e também ajudando o pastor Josué a manter no ar o site. Então é importante, você que não conhece o curso, faça. Eu indico, é um curso ótimo, o pastor Breise fez, eu fiz, vários youtubers fez o curso e todos eles falam lá, né, tem no site, você vai ver lá o depoimento de cada um deles falando muito bem do curso. E eu gostaria que o pastor Josué falasse para nós agora um pouquinho sobre os 4 cavaleiros, dentro do que está acontecendo hoje, para os irmãos ficarem, porque tem canais aí falando que os cavaleiros já estão em ação, e aí o povo fica com medo, né? Então eu queria que o senhor fizesse uma breve resumo, porque o tempo já foi, sobre os 4 cavaleiros, para os irmãos ficarem mais a par do que está acontecendo. Então, a sequência aí, ela é quase que dentro de uma lógica, né? Então, primeiro, como está descrito na Bíblia, entra o cavaleiro branco, que nós defendemos, acreditamos que é o próprio anticristo. Na abertura do primeiro selo, entra em cena o cavaleiro branco. Ele chega prometendo paz, segurança, justiça, igualdade, liberdade. Após o acesso dele no cenário mundial, ele vai se demonstrar um pouco limitado, porque vai começar a ter conflitos. E aí, então, como nós podemos ver lá na própria Bíblia, na abertura do segundo selo, entra o Cavaleiro Vermelho. E o Cavaleiro Vermelho, conforme está descrito no próprio contexto, ele vem para promover guerras, né? E vai ser muitas guerras. Ou seja, vai deixar bem claro que o anticristo não vai conseguir cumprir com a sua promessa, porque no seu próprio governo vai ser um período de muitos conflitos. Como nós já apresentamos aqui, ele pode ter os primeiros momentos do seu governo, da sua aparição, uma aparente paz, uma aparente segurança, tá? E ainda dentro de alguns limites, ok? Mas logo após isso, ele perde o controle
com a ascensão ou acesso do Cavaleiro Vermelho, que vai promover inúmeras guerras e conflitos, vai matar muita gente. E aí o que nós sabemos é quase que uma sequência natural. O que acontece depois de um longo período de muitas guerras, de muitos conflitos? Vem fome. Por que vem fome? Porque os países que estão envolvidos em guerras, em conflitos, não planta, não colhe, começa a faltar alimento, começa a faltar pessoas para plantar no campo, porque estão envolvidos com guerras, com conflitos em todos os cantos do mundo. Então, vai ter uma carestia sem precedentes. Então, automaticamente, a Bíblia apresenta quem depois de todo esse período de guerra? O Cavaleiro Preto, que está relacionado com a fome. E nós vamos perceber que ele também tem o controle do alimento mundial, né? Quando ele vem falando ali, né, 2 medidas de trigo, 2 medidas de cevada, ele tem balança na mão, tudo aquilo ali está relacionado com o controle do alimento mundial. Nós já explicamos que hoje o controle disso já está na mão da ONU, através da FAO. Então, entra em cena este cavaleiro, que é quase com a sequência lógica. Depois de guerra vem o quê? Fome. Não é isso? Pronto. Após o período de fome também, né, ou seja, junto com o período de fome, então nós vamos ver guerra, fome. O que vai acontecer? A saúde das pessoas vão estar debilitadas. As pessoas vão estar com a sua imunidade baixa. E automaticamente será um cenário propício para a propagação de tudo quanto é tipo de doença, de peste, de praga. E sem contar que também, é óbvio, que nesses conflitos serão utilizados armas biológicas, né? E aí, então, a Bíblia apresenta, entrando em cena, o 4º cavaleiro, que é o cavaleiro amarelo ou verde, né? Que simboliza a própria morte. E só esse cavaleiro, ele destrói a 4ª parte da Terra. Então, nós vamos perceber que existe aí toda uma sequência lógica. E nós precisamos entender que hoje nós estamos vivendo aí os rumores de guerra, ok? Não é a ação direta do Cavaleiro Vermelho, não é a ação direta do Cavaleiro Preto e nem a ação direta do Cavaleiro Amarelo. Por quê? Porque a Bíblia dá uma sequência cronológica e nós temos que obedecer. Para que o Cavaleiro Vermelho já estivesse agindo, para que o Cavaleiro Preto estivesse agindo, era necessário que já estivesse entrado em cena o Cavaleiro Branco. Então, nós vamos ver falar de fome? Vamos, mas não quer dizer que o Cavaleiro Preto já está aí. Estamos vendo conflitos como sempre houve em toda a história da humanidade? Sim, mas não quer dizer que o Cavaleiro Vermelho já está aí. Nós temos visto crise sanitária como essa, que estamos acabando de sair dela, essa crise pandêmica. Sempre teve? Teve. Teve outras crises pandêmicas aí que matou até muito mais do que essa que nós vivemos agora, que é a conhecida gripe espanhola. E, no entanto, o Cavaleiro Amarelo também não estava solto, entendeu? Então, são os princípios de dores que nós estamos vivendo, os rumores de guerra, tudo isso faz parte desse cenário. Mas é preciso entender que, na sequência cronológica estabelecida na Bíblia, primeiro tem que entrar o Cavaleiro Branco. Amém? Agora, pastor Josué, uma coisa interessante, eu quero colocar para o pastor aqui, 2 perguntas. A primeira, que tem uns irmãos perguntando, estavam falando por aí que o Cavaleiro Branco é doença. Mas o senhor já respondeu, né, que os cavaleiros não estão em atividade, é apenas um pano de fundo, né, pastor Josué? É um ensaio do que está por vir, né? É apenas um ensaio do que está por vir. Eu costumo comparar como aquelas máquinas fotográficas antigas. Você lembra daquelas máquinas que o pessoal tirava foto? Tinha aquele negativo, né? As imagens saíam no negativo, né? Depois revelava e saía a foto. Eu vejo isso, que hoje estamos vivendo o negativo, né? A gente não consegue ver com perfeição. Assim que a igreja for arrebatada, aí o filme é revelado e nós vamos ver as fotos com perfeição, que será aí a manifestação dos 4 cavaleiros. E tem uma outra pergunta, pastor, essa que eu não vou nem fazer, porque você já respondeu, já na sua própria fala, você já respondeu essa pergunta, que o Cavaleiro Branco, irmãos, não é doença.
ele é o anticristo, literalmente, né, pastor Josué? Porque tem uma pergunta que eu quero fazer pro senhor. É Tem uma o pergunta que eu quero. anticristo, isso aí é ponto pacífico. Aí tem uma pergunta que é mais um pouco mais assim, dentro do assunto. Tem uma pergunta: por que, que o Cavaleiro Branco é uma pessoa, literalmente, e os três que vêm na sequência não são pessoas, são eventos? Olha, na realidade é o seguinte, né? Até por trás desta pessoa que é apresentado como anticristo, existe toda a influência e o poder demoníaco. É Satanás que está por trás disso aí tudo, né? É Satanás que está por trás de tudo isso aí. Agora, a mesma questão aí vale para os outros cavaleiros, né? Ainda que não seja apresentado uma pessoa física, tá? Literalmente, Literalmente. nós sabemos que todos esses conflitos se dará através de seres humanos que vão estar no comando também, né? São seres humanos, são pessoas também. Da mesma forma que o anticristo, o cavaleiro branco, é humanos, né? Também a ação do cavaleiro vermelho, a ação do cavaleiro preto, a ação do cavaleiro amarelo, se dará através de pessoas, se dará através de seres humanos que vão estar aqui nesse mundo. Essa é a realidade. É bem respondido. Não é a pessoa em si, mas vão acontecer através de Você não vai. pessoas. Tem pessoa que pensa que vai entrar aqui no mundo, aqui, um cavalo vermelho e tal, né? Vai ver ali um montado no cavalo vermelho e ele vai. Não, esta alusão aí é justamente a essa ação de inúmeros conflitos. E nós sabemos que os conflitos são gerados por seres humanos, né? Assim como essa crise que passou aí por 2 anos aí, nós vimos depois, posteriormente, que foi desenvolvido na onde? Lá no laboratório, não, lá no Dragão Vermelho. Ficou bem claro, no começo, não, que não é, até que estourou todos os e-mails do Dr. Fauci, né? E após todos os e-mails que foi estourado, ficou claro como a luz do sol que foi criado por quem? Por seres humanos. Isso não quer dizer que Deus não tem o controle e também que o diabo também não influenciou na vida dessas pessoas, né? A origem, é lógico, que está no mundo espiritual, né? Existem demônios, principados que interagem com os seres humanos. Os governos da Terra eles interagem com demônios, eles interagem com principados, com potestades. Os principados, as potestades, eles não atuam na vida de pessoas. Diferente daquele demônio, sabe? O Zé Pilantra, a Maria Padilha, a Pomba Gira, né? O Preto Velho, são demônios que atuam na onde? No corpo de seres humanos, no corpo de pessoas, certo? Agora, principado não atua no corpo de ser humano. Na Bíblia não existe nenhuma referência a um ser humano que foi possuído por um principado. Quando se fala de principado na Bíblia, fala de demônios que atuam e interagem com governos da terra. Eles estão dentro dos palácios, influenciando governantes, influenciando os homens que estão no comando das nações. É esta a realidade. Então, entenda isto, tá bom? Que, da mesma forma que o cavalo branco ele atuará através de um ser humano, não será diferente com o vermelho, com o preto e com o amarelo. Será através de seres humanos. Não será um cavaleiro amarelo montado num cavalo amarelo. Através de seres humanos. Exatamente. O pastor José respondeu tudo aí. São demônios que vão atuar, né, pastor? Isso com certeza, Sim. né? Vai atuar. Com a permissão de Deus, é claro, né? E cada um pior do que o outro, até chegar no amarelo aí. Eu acho que ficou bem claro para os irmãos. E, pastor José, para a gente concluir, o que o senhor tem a dizer para o povo que está conosco, que está afastado, aquele que ainda não aceitou Jesus, ou aquele que está fraco, desanimado? O que eles têm, o que o senhor tem a dizer para eles sobre as questões que a gente falou aqui agora da guerra na Ucrânia, da G, né? Aí que está acontecendo, e também a questão dos cavaleiros. Qual é a sua recomendação para o povo que está conosco na live de hoje? Olha, para você que está parado,
que está afastado dos caminhos do Senhor, a minha recomendação é que você volte hoje para Jesus, agora, nesse instante. Todos os sinais, todas as evidências da volta de Jesus está tão claro como a luz do sol do meio-dia. Só não vê quem não quer. O mundo jaz no maligno. E outra coisa, independente de acontecer nessa noite, ou amanhã, ou a semana que vem, ou ano que vem, o arrebatamento da igreja, nós precisamos entender uma coisa. Qualquer um de nós que estamos aqui agora nessa live, poderemos deitar hoje e não acordar amanhã. A nossa senha pode ser chamada a qualquer instante, a qualquer momento. E não interessa se você está cheio de saúde hoje, cheio de vigor. Não interessa, isso é o de menos. Porque quando você visita um cemitério, começa a olhar aí nas covas, nas sepulturas, nas lápides, você vai perceber que ali existem seres humanos de 0 a 100 anos, de 0 a 120 anos, toda a faixa etária. Você vai ver que ali existem ricos e pobres, pretos e brancos. Logo, precisamos entender que ainda que Jesus não volte através do arrebatamento da igreja, ele pode voltar especificamente para mim. E eu tenho que estar preparado para isso. E a melhor maneira para quem um dia esteve nos caminhos do Senhor, esteve na presença do Senhor, e por conta de uma ação humana, alguém que te feriu, alguém que te machucou, que te entristeceu, você deixou de servir a Deus, deixou de seguir a Jesus, volte hoje. Volte agora, nesse instante. Você não está ouvindo isso por acaso. Jesus está falando com você que você precisa retornar para a casa paternal. Você precisa se reconciliar com Jesus hoje, urgentemente. Então, nós queremos orar por todos vocês que estão dispostos a se reconciliar com Jesus. Queremos orar também por aqueles que talvez nunca esteve dentro da igreja e que nem sabia que todo ser humano precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É importante isso. Todos nós, em vida, devemos confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, para você que não fez essa confissão, eu quero também fazer esse convite nesta hora. Basta você escrever aí no chat: eu recebo Jesus. Ou então você que estava afastado dos caminhos do Senhor, escrever aí: eu estou voltando. E nós vamos orar por vocês. Para você que está voltando, ele apagará as suas transgressões, suas iniquidades e reescreverá o seu nome no livro da vida. E para você que está recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entenda uma coisa: a partir dessa confissão e desse ato de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, todos os seus pecados são apagados pelo sangue de Jesus. Ele coloca dentro de você, nesse mesmo instante, o Espírito Santo e te faz viver novidade de vida. Aleluia. E Jesus voltar nessa noite, nessa madrugada, amanhã, semana que vem, por este ato de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você também será arrebatado juntamente com a Igreja de Cristo. Então, os que querem voltar para o caminho do Senhor e os que querem receber, é só escrever no chat e nós vamos orar por vocês. Olha aí, nós temos a Sara voltando, a Andréia Moreira voltando. Glória, que benção, gente. Olha, a Fabiana Costa. O que mais? Deixa eu ver aqui. Meu Deus. E quando os irmãos vão escrevendo aí, irmãos, na linha do tempo, queria pedir para o pastor Josué fazer a oração para abençoar este povo. Os irmãos estão voltando para Jesus também, estão aceitando. Fique à vontade, meu querido. Amém. Oremos então, pessoal, em nome de Jesus. Glorioso Deus, glorioso Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aí está diante de ti, ó Pai, vidas que estão se reconciliando,
vidas que um dia estiveram na tua casa, se afastaram por um motivo ou outro, mas nesse instante estão se reconciliando contigo. E eu te peço nesta hora, a partir desse instante, pelo poder que há no sangue de Jesus, apague os seus pecados, escreva novamente os seus nomes no livro da vida, torna a dar a eles a alegria da salvação, coloque dentro deles o teu Santo Espírito como um penhor a partir deste dia. Meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, e que eles possam ser renovados e fortalecidos para permanecerem fiéis na tua casa até o arrebatamento da igreja. Oro também nesta hora, Pai, por aqueles que estão recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu te imploro, meu Pai de amor, perdoa os seus pecados, escreva também o seu nome no livro da vida, e que todos eles recebam nesse instante também o teu Santo Espírito, e que o teu Santo Espírito passe a habitar no coração do teu filho, da tua filha, que esteja também como um penhor, trazendo a convicção da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Meu Pai querido, e que todos vivam novidade de vida. Também apresentamos todos os demais irmãos que estão conosco, irmãs. Abençoe a cada uma dessas vidas, abençoe a cada lar, abençoe a cada família, renove os ânimos, renove as forças, que todos nós, ó Pai, possamos estar preparados para esse grande dia do arrebatamento da igreja, pois os sinais estão diante dos nossos olhos e vemos que não nos resta muito tempo. Portanto, te pedimos encarecidamente, fortaleça-nos a cada dia, sustenta-nos com a destra da tua justiça, Pai. É o que nós te pedimos, já te agradecendo, não só hoje, mas para sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. E amém. Oh, glória a Deus, que maravilha. Pastor Josué, bem rapidinho aqui, tem uma mulher perguntando aqui, ó, é o Fernando, né? Acho que é Memes, canal Memes, Cães e Gatos. Você que ainda não conhece esse canal, canal abençoado, ele põe muito animaizinho lá, né? Perguntando, pastor, a Bíblia diz que o anticristo é o filho da perdição, então o anticristo é o filho de Lúcifer? Sim, com certeza, né? Porque, aliás, todos aqueles, né, que não querem estar recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, automaticamente estão se pondo como filho da perdição também, né? E então, ele é chamado de filho da perdição porque, de fato, né, ele vai cumprir esta função, assim, de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais profunda, né? Mas qualquer pessoa que não tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ele também é filho da perdição, é filho de Satanás, porque a Bíblia é clara, a Bíblia deixa bem claro que, não obstante do ser humano ter sido criado por Deus, nem todos são filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus novamente quando recebemos Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Pastor Josué, Deus abençoe sua vida, meu querido. Amém, meu querido. Conte conosco, estamos sempre à disposição. Quero mandar um abração para todos que participaram dessa live aqui, essa grande família, Pastor Rodrigo Dias. Que Deus abençoe a todos desse canal. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Beijo, irmãos, no coração de todos e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.